Olá, tudo bem? Sou o filho amado de Deus, vencendo nas áreas de depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Meu nome é Roberto. Hoje nós entramos em uma nova decisão, aliás, a 8ª decisão. Estamos encerrando o curso 30 semanas. Faltam, na realidade, 3 lições com essa. E hoje nós vamos falar a respeito da 8ª decisão, que é compartilhar. Eu vou repartir. Aquilo que eu recebi, eu vou estar repartindo. Você pode me acompanhar aí na sua apostila, na página de número 295. E nós vamos conversar a respeito do tema Celebrando a Vida. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em Jesus, a vida sempre é uma grande celebração. Apesar das lutas, apesar das dificuldades, em Jesus, a vida é uma grande celebração, é uma grande festa. E eu e você devemos experimentar isso durante todos os dias, porque nele, em Jesus, sempre iremos desfrutar de paz e alegria. Por isso, celebre a vida. Apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar dos problemas que eu e você enfrentamos nessa vida, a vida em Jesus sempre é uma grande festa. Em Jesus nós sempre teremos motivos para sorrir, para se alegrar, para viver em paz e em esperança. Deus não nos tornou filhos para vivermos com medo e na tristeza. Fomos gerados filhos através de Jesus para vivermos em fé e esperança. Muitas vezes podemos passar pela depressão, podemos passar por momentos de tristezas, momentos de angústias na nossa vida, mas nós sempre vamos enfrentar esses momentos com fé, com esperança e com expectativa de um futuro melhor e abençoado. O que você está vivendo é real, é uma nova vida. E a palavra real aqui não tem a ver só na questão da realidade, mas também com relação à realeza. A partir do momento que você reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você começou a fazer parte da realeza, do reino de Jesus. Você foi implantado, estabelecido no reino de Jesus, e a partir de então você vive uma vida de realeza e vive todas as qualidades e características que fazem parte daqueles que vivem no reino da luz, daqueles que fazem parte da realeza. Apesar de que você a cada dia está se tornando cada vez mais parecido com Jesus, você já faz parte da cultura do céu, faz parte dessa nova cultura do reino, e você vive essa cultura do reino de Deus neste mundo aqui. Não se pode esquecer que você tem uma história de vida, você tem muitas experiências alegres e muitas experiências dolorosas ao longo da vida. E a partir de sua identidade real, você agora começa a olhar a vida de maneira diferente, pois você entende que o processo de admitir suas dores e erros para então superá-los e viver dentro de sua verdadeira identidade. Você tem uma história de vida, uma trajetória de vida. Muitas situações aconteceram ao longo da sua vida e você tem aprendido que você precisa viver a partir da identidade de um filho amado de Deus.
Então você não é a sua dor, você não é a sua história de vida, você é um filho, você é uma filha amada de Deus, amado de Deus. Moisés, todos nós conhecemos a história dele, passou por um momento de crise na sua vida. Ele, a princípio, viveu dentro de um palácio, né? Cuidado pela filha do faraó, e depois ele se tornou um homem, depois ele mata um egípcio, ele tem que fugir do castelo do rei para viver no deserto, para lá ter um encontro com Deus e voltar ao faraó para então libertar o povo de Israel. Toda essa trajetória de vida do que Moisés viveu no palácio serviu para ajudá-lo agora a confrontar, a falar com o faraó e como se posicionar diante do faraó para então libertar o povo de Israel. Tudo que você viveu pode ser usado por Deus para potencializar sua vida e de outras pessoas. Deus não desperdiça nenhuma dor. E uma ferida fechada é o ministério aberto. Então, tudo aquilo que você viveu e venceu, agora Deus quer usar para potencializar você e usar você agora para curar pessoas que vivem uma vida ferida, machucada, destruída por conta do pecado, por conta da depressão, por conta de inúmeras situações da vida que trazem dor e tristeza, e você agora pode ser um instrumento nas mãos de Deus para trazer cura, alento, reparação e restituição na vida dessas pessoas. É fundamental entender o valor de sua identidade em Cristo, quaisquer que sejam suas experiências e como essas vivências o tornaram uma pessoa melhor. É importante que você entenda a sua real posição, a sua real identidade em Cristo Jesus. A partir do momento que você vive na perspectiva de um filho amado de Deus, de uma filha amada de Deus, isso muda a sua forma de encarar a vida, muda a sua forma de olhar para a vida, muda a sua forma de lidar com os problemas, de encarar com os problemas. Na realidade, muda tudo na nossa vida. A partir do momento que você entende que você é um filho, que você é uma filha amada de Deus, você passa a viver na perspectiva de um pai que te ama, de um pai que cuida de você, de um pai que te ajuda a vencer as dores e dificuldades da vida, para cada dia se tornar mais e mais parecido com Jesus. Algumas pessoas restringem suas vidas, seus relacionamentos e muitas áreas de sua vida simplesmente por terem pensamentos limitados sobre elas mesmas. E essa é uma grande verdade. Uma pessoa que não entende qual é a sua real identidade, de onde ela é, de onde ela foi gerada e quem ela é a partir daquilo que Deus me estabeleceu, te estabeleceu como um filho, como uma filha, para viver o padrão do reino de Deus, para viver os princípios do reino de Deus. Uma pessoa que não vive a partir desta ótica, deste prisma, daquilo que Deus estabeleceu para que eu e você vivêssemos, essa pessoa ela possui uma mente limitada e ela sofre porque ela vive uma vida muito aquém daquela vida que Deus estabeleceu, daquilo que Deus prometeu para que eu e você vivêssemos. Por isso nós precisamos ser libertos desses paradigmas, dessas limitações que acontecem na nossa mente através de cadeias, prisões psicológicas que reduzem a nossa visão, reduzem a maneira como nós
encaramos a vida, encaramos os problemas, da maneira como nós vivemos, os nossos relacionamentos como esposa, como marido, como pais, como filhos, como empregado, como alguém que serve a Deus na igreja local, enfim, em todas as áreas da vida, em todos os aspectos da vida. Deus quer que eu e você vivamos uma vida plena e completa nele. O pastor Chris Vallotton diz: Deus nunca teve a intenção de nos fazer viver uma vida de pobreza. Deus não quer que você viva um casamento medíocre. Deus não quer que você viva no seu trabalho de forma medíocre. Deus não quer que você viva a vida de forma medíocre. Deus quer que você viva uma vida plena, repleta de alegria, apesar das lutas, dores, tristezas e aflições. Mas Deus quer que eu e você encaremos a vida com esperança, com alegria, com fé, crendo que a nossa vida está nas mãos de um Deus que tudo pode, que nos ama e que nos conduz em meio às lutas e às dificuldades, até que a sua boa, perfeita e agradável vontade se realizem na nossa vida. Você é da realeza, como filho de Deus, precisa entender que não foi criado para se estagnar no passado, mas para viver o presente e construir um futuro de bênçãos. Embora algumas coisas não possam ser apagadas da sua memória, elas já devem ter sido superadas e por conta disso você pode agora viver a partir da perspectiva de sua identidade em Cristo Jesus. Independente da sua história, independente daquilo que aconteceu no seu passado, Deus tem um presente maravilhoso. O melhor dia para você é hoje, para que você construa um futuro melhor, um futuro abençoado em Deus. Essa vivência precisa ser intencional, pois Satanás quer roubar a nossa alegria. Ele quer nos manter presos em distorções, em cadeias psicológicas, para nos impedir de vivermos na profundidade de uma vida intensa, plena, bonita em Deus. Ele não quer isso para nós. Porque quando a gente vive nessa profundidade, nessa beleza de vida que Deus estabeleceu para nós, você começa a dar trabalho para o império das trevas, começa a dar trabalho para o diabo e os seus demônios. Ele não quer isso. Ele quer cada cristão acomodado, presos em doenças psicológicas, emocionais, mentais, porque assim eles darão menos trabalho para o império das trevas. Por isso eu e você devemos nos levantar em Deus e assumir nossa posição de filhos amados de Deus e vivermos plenamente tudo o que Deus tem para nós em todas as áreas da nossa vida, física, emocional, mental, espiritual, nos nossos relacionamentos, em todas as áreas da nossa vida. Deus deseja que entre em concordância com Ele. Você continua pequeno, mas dentro de você, dentro de mim, existe algo muito grande, que é a presença do Espírito Santo. Ele habita em mim, habita em você, habita no coração de todos aqueles que se renderam a Jesus, e é Ele quem nos conduz a uma vida plena, vitoriosa, uma vida frutífera em Deus, para produzirmos muitos frutos para a glória de Deus Pai. Reflita, você tem o sentimento de ter a identidade real dada por Jesus? Sim ou não? Assinale aí na sua apostila. Então, como celebrar uma vida de realeza? Deus nos criou para vivermos uma vida na realeza, uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida abundante. Em primeiro lugar, compreenda que você foi gerado em Deus, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Antes mesmo de você nascer, você foi gerado, você foi gerada no coração de Deus. Você não é fruto do acaso, você não é fruto de um acidente, mesmo que você tenha sido gerada antes dos seus pais se casarem, antes
de você ser concebida, você já havia nascido no coração de Deus. Deus já sonhou com o seu nascimento. Aliás, Deus planejou a sua vida, o seu nascimento. Deus planejou a sua vida, e você é o melhor presente que Deus deu para Ele mesmo. E Ele ama você profundamente, é por isso que Ele criou você. E criou você para um propósito bendito de você viver aquilo que agrada o coração de Deus. Em Cristo Jesus você se tornou um cidadão do céu. Você não é mais um cidadão deste mundo aqui. Você é um forasteiro, uma forasteira aqui. O nosso verdadeiro lar é no céu. Nós estamos de passagem aqui neste mundo. O nosso único objetivo de estarmos ainda aqui neste mundo é que Deus quer nos usar para estabelecer o seu reino aqui. Mas o nosso lar não é aqui. A sua casa final não é aqui. Nós estamos de passagem. Aqui nós estamos no momento de transição, de implantação do reino de Deus. Mas o nosso verdadeiro lar, a nossa verdadeira casa está em Jesus. Ele criou esse lugar para mim e para você. Você foi gerado em Deus para ser livre do pecado, da maldade, da rejeição, do abuso, do abandono e de tudo que fez viver fora dos padrões perfeitos de Deus. Ou seja, não precisa de compensação alguma para preencher algo em si, pois o vazio é totalmente preenchido por Jesus. Você não precisa de nenhum prazer que esse mundo possa dar para preencher o vazio da sua alma, porque em Jesus você está plenamente satisfeito. Então, viva plenamente a vida que Jesus tem para você. Viva os padrões dos céus em sua vida, pois eles são o plano original de Deus para você. Todo o resto é uma distorção de sua verdadeira identidade, são reflexos de pecado e de destruição. Os padrões de Deus, os padrões do reino de Deus foram estabelecidos lá no início, no Éden, quando Deus criou o homem e a mulher. Eles viviam sem vergonha, sem pecado, sem maldade, em um relacionamento de profunda intimidade com Deus, e eles viviam plenamente a vida que Deus havia estabelecido para eles. E agora é possível que eu e você vivamos os padrões do reino de Deus com emoções saudáveis, um físico saudável, uma vida espiritual saudável, relacionamentos saudáveis, e possamos estabelecer e viver o padrão do reino de Deus aqui na terra. A única vida real e verdadeira é aquela que Deus planejou para nós desde o princípio. Fora disso, tudo é ilusão, um caminho sem satisfação e alegria plena. A única vida plena, a única vida completa está em Jesus e em Deus. Fora dos padrões de Deus e do reino de Deus, tudo é uma grande ilusão. Aliás, uma grande desilusão. Você vive uma vida vazia, infrutífera, sem satisfação, sem alegria, quando o seu foco está nas coisas deste mundo aqui. Somente em Deus, em Jesus, é possível vivermos uma vida plena. Em segundo lugar, creia que a mesa do rei é para você também. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu, sim, teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete, ele era neto de Saul, filho de Jonatas,
e a sua ama estava carregando Mefibosete quando ele caiu do seu colo e então ficou aleijado e foi morar numa cidade chamada Lodebar, que tem como tradução Cidade dos Esquecidos. Alguém que foi abandonado, que perdeu praticamente tudo, perdeu sua família, perdeu seus bens, perdeu a sua saúde física, passou a viver de uma forma medíocre e miserável, mas Deus exerceu de graça e bondade para com Mefibosete, através de Davi, que perguntou se havia algum filho de Jonatas ainda vivo para que ele exercesse graça e misericórdia. E ele ficou sabendo de Mefibosete e trouxe Mefibosete para comer da sua mesa. E alguém com deficiência física jamais poderia estar na presença do rei. Mas ele estava ali sentado todos os dias na mesa do rei, comendo das iguarias do rei, vivendo uma vida plena, abençoada, cheia de graça. A bondade e a graça de Deus se manifestaram sobre a vida de Mefibosete. Da mesma forma, a graça de Deus se manifesta sobre mim e sobre você. E Deus quer que eu e você nos sentemos à mesa com Deus. Mesa com Deus significa um lugar de intimidade, um lugar onde você busca a Deus em oração, onde você ouve a voz de Deus através da sua palavra. É um lugar de íntima comunhão com Ele. Quando você celebra a Deus no culto, ou no GP, ou no discipulado, em todos os momentos da sua vida, Deus quer que você viva uma vida de intimidade com Ele. Deus quer que você sente à mesa com Ele todos os dias e ouça da parte dEle aquilo que Ele tem para você, porque Ele te ama. Deus fala conosco e eu e você precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, a se recolher a um lugar secreto, sem barulho, sem ruído, sem distrações, para ali falarmos com Deus e ouvirmos a voz de Deus. E é dessa forma que Deus quer que eu e você vivamos. Reflita, você se sente menos do que na verdade você é? Sim ou não? Preencha aí na sua apostila, ou também não sei responder. Se sim, como pode vencer esse sentimento? Você tem aí um tempo para escrever na sua apostila, você pode pausar o vídeo se você quiser. Em terceiro lugar, reconheça sua identidade em Cristo. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. A partir do momento que você entregou sua vida a Jesus, você começou a ter uma nova identidade. A identidade de um filho amado de Deus, de uma filha amada de Deus. O que define você agora é essa identidade. É aquilo que Deus diz a respeito de você. Não é o que você pensa a respeito de si mesma, de si mesmo. Não é o que os outros pensam a respeito de você. Mas é aquilo que Deus determina ao meu respeito e ao seu respeito. E é essa identidade que eu e você devemos usufruir, desfrutar e aplicar na nossa vida durante todos os dias. Você foi criado nele, em Jesus, mas por conta do pecado original, ou seja, o pecado da desobediência de Adão e Eva, você nasceu destituído deste lugar. Mas você foi chamado para a restituição. Seus pecados o afastavam do reino, mas seu arrependimento e fé em Jesus fizeram ingressar novamente nele. A partir de agora, você é um cidadão, uma cidadã do reino de Deus. No reino do qual faz parte, existem outros valores, outras moedas, outros costumes e até outra língua. Por isso eu e você devemos aplicar essa cultura do reino de Deus no nosso falar,
no nosso agir, no nosso proceder, no nosso ouvir, pensar, em todos os aspectos da nossa vida, devemos viver a cultura do reino de Deus. Você lembra da história do filho pródigo? Ele vivia com o pai e ele usufruía da intimidade, da companhia do pai, mas ele decidiu pegar a sua herança e gastou tudo de forma irresponsável. Mas ele caiu em si, ele se arrependeu, ele voltou para casa e o pai o recebeu de volta, deu-lhe um anel, deu-lhe vestes novas, deu-lhe sandálias, matou o boi gordo para comemorar a volta, o regresso do seu filho amado. Da mesma forma, Deus te esperou de braços abertos e você aceitou o convite dele e você se rendeu, e a partir de agora você passa a viver como um filho amado de Deus, como uma filha amada de Deus, e a sua identidade está em Deus. Ele é o seu pai. Você foi convidado a revestir do novo, de se revestir de vestes novas que representam a filiação, identidade. Fazemos parte da realeza, somos filhos de Deus. O anel, que era um símbolo de autoridade, nós temos em Cristo autoridade como filhos de Deus para expulsar demônios, para curar enfermos, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Calçados que representam honra e proteção. Estamos seguros em Deus, sustentados pelas poderosas mãos de Deus. O boi gordo, que representa a celebração, gratidão e fartura. Os céus estão em festa e você é convidado a participar do banquete real. Você é bem-vindo no reino de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Reflita: o que você precisa que Deus restitua a você hoje? Identidade, autoridade, confiança, celebração. Marque aí na sua apostila. Em quarto lugar, planeje seu futuro. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Deus tem revelado grandes coisas para mim e para você. Eu tenho vivido grandes coisas em Deus. Sabe, aquilo que Deus prometeu há muito tempo atrás para a minha vida, para a minha família, estão se cumprindo. Deus tem realizado grandes milagres, grandes obras na minha casa, no meu ministério, em todas as áreas da minha vida, com os meus familiares. Sabe, maiores obras ainda virão. Isso é apenas o começo. O grande desfecho final ainda não chegou, ainda não começou, ainda existem coisas maiores, maravilhosas demais para mim e para a sua vida. E nós devemos ter essa expectativa em relação ao futuro. Crer nessas promessas de Deus, não querer menos do que isso, não querer menos do que aquilo tudo que Deus quer te dar. No seu casamento, na sua vida profissional, em todas as áreas da sua vida. Se você não tem vivido isso, é porque você não tem experimentado, não tem tomado posse de tudo aquilo que Deus tem para você. Então é hora de mergulhar mais em Deus, de se aprofundar mais em Deus e no Espírito Santo, porque obras maiores Deus fará. Obras maiores Deus vai realizar na sua vida. Creia nisso. Viva a partir dessa perspectiva, dessa confiança. Talvez o seu casamento ainda não está bem ajustado. Sua vida financeira não está bem ajustada. Sua vida emocional não está bem ajustada. Mas estará. Estará, porque aquele que começou boa obra, ele vai completá-la. Ele vai tornar o seu casamento a cada dia melhor, sua vida financeira a cada dia melhor, sua vida emocional a cada dia melhor. Então busque a face de Deus, creia, tome posse daquilo que Ele tem para a sua vida. Não queira menos do que Deus tem para você. À medida que caminhar com Ele,
receberá mais dessas verdades. A cada dia que você busca a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, Ele vai conduzindo você a obras ainda maiores, a caminhos ainda mais excelentes, porque os planos de Deus são mais elevados do que os nossos planos e os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Confiar em Deus não é o mesmo que viver de forma passiva e sem perspectiva. Não significa você ficar de braços cruzados, significa você ter ação, você viver como um filho amado no seu casamento, no seu trabalho, é você aplicar os conceitos do 30 semanas na sua vida, é você trazer a Deus para a sua rotina, para a sua prática diária, para que você experimente Deus em todas as áreas da sua vida. Ao olhar para o que está por vir, creia nas promessas de Deus e naquilo que Ele diz ao seu respeito. Creia que o seu futuro é brilhante e que Deus tem grandes promessas para cumprir em sua vida. Ele deseja se revelar a você mais e mais. E a fé deve sustentá-lo e levá-lo a uma nova perspectiva a cada dia. Quem me leva a usufruir das promessas e dos grandes planos que Deus tem para mim e para você é a fé. É ela que me impulsiona, é ela que me faz acordar todo dia e a dizer: eu quero que o melhor de Deus aconteça hoje na minha vida, e assim durante todos os dias da minha vida, e que os planos e os sonhos de Deus se cumpram em todas as áreas da minha vida. Viver o reino é levar esta realidade a todos os ambientes onde estiver e a todas as pessoas com quem se relacionar, em especial a família. Essa cultura do reino de Deus precisa se manifestar no seu casamento, como pai, como mãe, como trabalhador, como um filho amado de Deus, no serviço às pessoas, a Deus, em todas as áreas da vida. Eu preciso mudar os ambientes onde eu estiver para a glória de Deus. Você é um embaixador do reino de Deus. Como um filho amado, você é um embaixador de Jesus. É aquele que vai estabelecendo, implantando o reino de Deus. Com todas as pessoas com as quais você se relacionar, você deve manifestar o amor de Jesus, a graça de Jesus. Você deve falar do amor de Jesus que tocou você e pode tocar a vida da outra pessoa. A vida que Jesus possibilita para nós é verdadeira e fundamentada no amor. Sua vida é uma consequência de suas experiências e decisões, e nem todas elas foram positivas. Contudo, Deus sempre o convida a partilhar com Ele seus sofrimentos e alegrias. Dessa forma, você é convidado a ser liberto das prisões que o escravizam e a desfrutar do descanso que só Jesus pode proporcionar. Sempre quando algo ruim te acontecer, corra para Jesus. Abra o seu coração a Ele. Admita diante dele a sua dor, o seu sofrimento. Coloque diante dele o seu sofrimento e ouça aquilo que Ele tem para você. E com certeza a sua experiência com Deus será completamente diferente. E você vai experimentar um Deus presente, que consola, que se manifesta no nosso dia a dia com provisão, com cuidado, com manifestações de cura, poder, sinais e maravilhas. Você foi gerado em Deus e Ele o convida a descansar em seu reino. É nele que tem a sua identidade de filho. Ele lhe deu vestes reais, autoridade, proteção e festeja com você as suas conquistas. O reino chegou e você é enviado a levá-lo por onde for. Seu futuro é mais importante do que o seu passado. Aquilo que Deus irá construir é muito mais importante, é melhor do que o seu passado. Creia nisso, experimente isso. Permita que a fé leve você a usufruir
o melhor de Deus, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Você precisa ter saudades do seu futuro, pois já o espera como se fosse o presente. Lá estão os seus melhores dias, isto é esperança. Vamos orar? Pai, eu oro por cada um que está me assistindo, para que o Teu Espírito Santo possa levá-los com fé e esperança a um futuro abençoado, com muitas conquistas e realizações. Que hoje seja o melhor dia da vida deles, que amanhã seja melhor do que hoje, que ano que vem seja muito melhor do que este ano, porque é isso que o Senhor faz a cada dia com cada um de nós. Leva os meus irmãos e irmãs a terem fé e esperança e expectativas de um futuro abençoado e promissor. Em nome de Jesus, que as tuas promessas se cumpram sobre cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Eu quero deixar a pergunta facilitadora: como você vê seu futuro? Lembrando que sexta-feira, 20 horas, a partilha das mulheres, e às 20h30, a partilha dos homens. Deus te abençoe.